Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o que teremos no programa de hoje? Muita informação para você. O lançamento da Frente Paulista em defesa do serviço público. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. E hoje vamos apresentar para vocês o que foi, lá na Assembleia Legislativa, o lançamento da Frente Paulista em defesa do serviço público. Por que razão uma frente em defesa do serviço público? Porque o governo federal, o governo estadual querem acabar com o serviço público. Quem vai ser o principal prejudicado? Você, cidadão. Você, servidor público, também. Servidor público e serviço público estão juntos o tempo inteiro. O servidor público está aí para prestar serviço público para você, cidadão. Veja o que foi o lançamento e a importância da Frente Paulista em defesa do serviço público. Vamos lá. Hoje é uma reunião, um encontro de todas as entidades representativas dos servidores públicos do Estado de São Paulo. E o GOSE foi altamente profético e oportuno no sentido de lançar hoje, né, por coincidência ou não, ele está lançando uma frente justamente no momento em que os servidores estão sendo atacados no Brasil inteiro e principalmente aqui no Estado de São Paulo. Amanhã, o Dória vai protocolar na LESP, aqui na Assembleia Legislativa, o PL, o projeto de lei da reforma da Previdência. Amanhã, já anunciou pela imprensa, que é um projeto, na verdade, de confisco salarial. É um projeto, não tem nada de reforma da Previdência. É um projeto que é o Sampaprev estadual, que ele já fez isso na Prefeitura de São Paulo. É um confisco salarial, aumenta a idade mínima dos servidores para aposentadoria, mulher 62 anos, homem 65. Me parece que é um dispositivo, amanhã que a gente vai saber, também que vai mudar a média de cálculo da aposentadoria, puxando para baixo os valores das aposentadorias e pensões, né, e outras maldades, porque nós não temos o projeto ainda. Amanhã ele chega, ele vai ser publicado na quarta-feira, mas amanhã a gente já divulga para vocês. Ele vai ser protocolado, nós vamos pedir o projeto, estudar o projeto e preparar uma grande luta de obstrução para que o projeto não seja votado, né? Aí vai ter toda uma tática aqui de plenário, dos partidos de oposição, dos deputados também, mesmo alguns da base do governo, eu tenho certeza que vão se colocar contra o projeto, porque são servidores públicos, tem uma base aqui de deputados da Polícia Militar, por exemplo, então vai ter dissidência do lado de lá também. Então nós vamos aglutinar uma força aqui interna de deputados e deputadas contra o projeto de reforma da Previdência, mas a nossa vitória será organizada a partir da grande mobilização dos servidores do Estado de São Paulo. Não há dúvida, se não houver uma grande pressão, mobilização, paralisações, enfim, sobretudo aqui na LESP, nesse momento, a gente não consegue deter o rolo compressor do governo, que aprovou, vocês acompanharam, o calote dos precatórios, que é confisco salarial também, aquilo que aconteceu na semana passada. O governo tem maioria aqui, ele só recua quando tem mobilização de peso, e é por isso que o dia de hoje é importante, é um dia, né, de mobilização, de preparação para esse grande enfrentamento aqui em São Paulo, em relação ao Dória, que protocolou esse projeto, que é o PL, que a gente não pode chamar de reforma da Previdência, mas sim do confisco salarial, do Sampaprev estadual. É um ataque frontal aos servidores, onde ele é mais realista do que o rei, porque nem foi promulgada ainda a reforma federal, então ele se antecipa, como fez com o Sampaprev. Vocês se lembram, aqui em São Paulo, quando ele era prefeito, ele apresentou um projeto, já existia um Sampaprev, mas ele reformulou o Sampaprev e colocando até a capitalização aqui na cidade de São Paulo, antes mesmo do Guedes e do Bolsonaro. E mais ainda, elevando
a contribuição previdenciária de 11% para até 19%. Ele exagerava, mas aí houve uma grande mobilização dos servidores municipais e nós derrotamos essa proposta. A proposta aprovada foi apenas não, né, do reajuste de 11% para 14%. As outras propostas nós retiramos, conseguimos com muita mobilização, com greve dos professores, com 100 mil pessoas nas ruas, na frente da Câmara Municipal, houve aí um recuo da proposta. Agora, em São Paulo, a gente tem condições de fazer isso também, porque São Paulo tem o maior número de servidores públicos da América Latina. Então, eu acho que é o momento de unificar todas as entidades, todos os segmentos dos servidores para fazer esse enfrentamento. Então, é nesse momento que a gente lança na Assembleia Legislativa essa frente de entidades para defender os serviços públicos. Mas, se não defender o servidor público, não tem serviço público, Góes. Não tem. Então, é por isso que nós estamos aqui para fazer a resistência. Pessoal, nós estaremos, então, na Lesp aqui, preparados para enfrentar o rolo compressor do governo, que vem com mais uma maldade contra os servidores, que é a reforma da Previdência, e fazer também aqui a contenção dessas propostas do Paulo Guedes no Congresso Nacional. Contem com o nosso total apoio. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Góes continuar aqui conduzindo os trabalhos de hoje. A ideia é o seguinte, é nós começarmos um trabalho para atingir o Brasil todo. A Pública é uma central de servidores públicos, tem 5 anos de existência, é a segunda diretoria, eu estou como presidente dessa segunda diretoria, e já espalhei para todos os estados para a formação da central estadual. Para mudar essa questão, inclusive de dizer que nós estamos sempre fazendo um trabalho pró-servidor público. Não existe servidor público sem serviço público. Não existe servidor público se o servidor público não estiver pronto, com todas as condições para o trabalho. Tá certo? Então, por isso que nós vamos fazer esse trabalho. Eu tenho participado da comissão da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público pela Pública, lá em Brasília, e essas frentes que a gente vai fazer, na verdade, é uma continuidade da Frente Nacional lá na Câmara dos Deputados. O que a gente discutiu lá, e que é muito importante, é que não adianta a gente só se reunir, conversar aqui, trocar ideias. Nós temos que conversar com deputados, senadores, etc. e tal, mas nós temos que mostrar para a população a mentira que foi colocada pelo governo. A partir, já vem desde Collor, na verdade, mas especialmente agora, a partir do Bolsonaro, a partir da reforma da Previdência. Colocaram claramente que o servidor era o problema, que tinha que ser feita uma modificação com os servidores, e então tudo ia melhorar, não é verdade? Toda essa propaganda é para esconder do cidadão que, na verdade, quem está lá na ponta e quem vai sofrer é ele, cidadão, que precisa do serviço público. Essa é a verdade. Então, nós temos umas propostas, vamos pôr aqui no final, mas nós temos não só que conversar entre nós, não só que irmos atrás dos deputados, dos senadores, mas ir atrás da própria população. Por que nós não vamos na frente de escolas dizer para a mãe, está vendo esse que está recebendo o seu filho? É um professor servidor público. Por que não nos hospitais? Cada uma das nossas categorias tem esse encaminhamento. Por que não nos hospitais mostrar, olha, esse atendimento pela enfermeira e pelo médico é um servidor público que está atendendo. Lá no judiciário, não é? Quem é que está atendendo a população no balcão com todas as questões jurídicas? É o servidor público. É preciso que a população entenda que, se não for as nossas mãos a entregar os direitos que o cidadão tem, ele não vai receber os direitos que estão na Constituição. É isso que nós temos que brigar, tá certo? Eu vou pedir licença aqui, porque nós tivemos uma junção de textos de alguns servidores, e eu vou ler para vocês, importantíssimo. O Gaspar até foi um que deu início a isso, pelo menos para mim,
né, e o Gaspar escreveu, repassando de outros grupos de entidades de servidores pela importância e oportunidade. E o texto diz o seguinte, deixando as paixões de lado, ou assumimos que esse governo é inimigo do servidor, ou seremos aniquilados. Paixões de lado. O governo federal e o governo estadual aqui no estado de São Paulo são inimigos dos servidores públicos. Ou nós assumimos isso, ou não adianta dar tapinha nas costas, tá certo? Essas propostas de reformas acabam com o serviço público no Brasil. E o que é de pior poderia acontecer. Para os que não estão preocupados, pois só vale para os novos servidores, aqui falando da reforma administrativa que deve ser colocada amanhã na Câmara Federal, os que ainda possuem paridade têm que se lembrar que o salário dos novos servidores será bem menor, ou seja, teremos salários menores na aposentadoria. E isso é líquido e certo, afinal, aposentado é o retrato do ativo, que olha para o espelho e diz, serei você amanhã. Portanto, a precarização do ativo será a perda completa da paridade e integralidade, tal qual prevista atualmente, não só para os aposentados de hoje ou de amanhã, mas também dos já aposentados, posto que o espelho será sempre do ativo. E, olha só, está vindo a PEC do Pacto Federativo, tá? É um jogo total. Então, primeiro, Pacto Federativo, desobrigar a paridade do salário, desobrigar a possibilidade de aumentos salariais, a não ser da inflação. Desindexar o reajuste dos benefícios sociais, desindexar, ou seja, não acompanham mais a inflação. Desvincular gastos com saúde e educação. Aliás, está juntando, né, deputado, saúde e educação num gasto só. E vê no momento onde está precisando mais, é para lá que ele vai encaminhar o dinheiro. Portanto, cai aqueles percentuais obrigatórios constitucionais. PEC dos fundos públicos, quer utilizar 220 bi dos 281 bi de fundos públicos. PEC emergencial, essa nos toca bem. Reduzir jornadas e salários de até 25%. Então, diminuem 25% horário de trabalho e 25% no salário, tá certo? Isso o Supremo disse na época que era inconstitucional, agora vai virar PEC, tá certo? E o pior dos absurdos, lá no artigo 6º da Constituição, está escrito o seguinte, é sobre isso que nós trabalhamos. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Pois é, o Guedes está mandando uma PEC para criar um parágrafo único nesse artigo, que diria o seguinte: será observado na promoção dos direitos sociais o direito do equilíbrio fiscal intergeracional. Então, os direitos que estão na Constituição, somente se o Estado entender que tem dinheiro suficiente para trabalhar na educação, na saúde, etc. Tá certo? Então, gente, nós temos que estar preparados para isso, e a intenção é que esta frente agora vire frentes também municipais. Nós já estamos preparando uma audiência também na Câmara Municipal de São Paulo, com a ajuda do Celso, inclusive, né? E vamos continuar, vamos batalhar, e temos que batalhar muito. Não dá mais para ficar sentado, gente, nem para discutirmos sentado o que nós vamos fazer. Temos que fazer. Amanhã chega aqui a reforma da Previdência do Dória, né? Maravilhosa reforma da Previdência, que já eleva os nossos 11% de contribuição para 14%. Aliás, os policiais, depois da briga, tiveram 5% de aumento salarial vindo pelo Dória. E agora ele tira 3% para pagar a Previdência. Então, para os militares, virou 2%.
tá certo? É o cúmulo do absurdo. Nós temos que estar aqui na Assembleia, viu, deputado? Assim que entrar o projeto, todos os dias temos que formar comissões de trabalho, ir nos gabinetes e também o mesmo trabalho que vai ser feito lá em Brasília, tá certo? O que nos cabe, enquanto servidores públicos, é esclarecer o valor do serviço público, né? Essa campanha diária que fazem do serviço público, da desnecessidade do serviço público. Nós somos vilões do ponto de vista da mídia, né? Então, a grande verdade é essa, é a opção que é feita do ponto de vista orçamentário. Não adianta você pôr direitos fundamentais que na hora digamos assim, de cumprir o direito à dignidade humana, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, aí você põe, mas se tiver dinheiro. Não, você faz a opção. Existe, o dinheiro é o mesmo, a produção é a mesma. Então, a opção é feita e a gente tem que esclarecer enquanto servidores públicos. E, para isso, nós temos que nos mobilizar e participarmos direto dessa fórum, desses debates que a gente tem feito. Eu convido os senhores, na Escola de Contas, dia 28, 29 de novembro, nós vamos fazer um debate sobre a questão orçamentária, sobre a questão, o Odilon Guedes falará sobre orçamento, a Denise Gentil falará sobre a questão previdenciária e o professor Alisson Mascaro dará um panorama geral sobre a ilusão jurídica, né? Que se trata de uma ilusão jurídica. Não adianta prever direitos se você tem uma política de não esclarecimento da população. Momentos como esse, né, é bastante importante. Porque nós de informação, nós estamos tendo informações, o excesso de informação, né? Acabou de protocolar a PEC lá, as redes sociais já informou, todo mundo já está tirando suas conclusões. Um deputado acabou de falar, uma entidade esteve presente, aconteceu isso, aquilo. A gente não dá conta, né, de ler tanta informação que vem. Então, nós sabemos de tudo. O que está faltando em nós? Bom, isso aqui, esse lançamento, Góes, é uma ação estratégica. Isso é importante. Não estou dizendo que isso não é. É muito importante, inclusive, esse plano de trabalhar com o lançamento nas câmaras municipais. Eu, enquanto dirigente sindical, né, em vários cargos, eu não gosto de ficar nominando os cargos, mas tem pelo menos 2 cargos a nível nacional. E enquanto secretário do Setor Público na Nova Central, a gente tem participado constantemente em Brasília e também apoiando e participando do relançamento da frente, né? No Congresso Nacional, que é uma frente mista, né? Comandada pelo senador Paim e pela deputada Alice Portugal, em defesa do serviço público. Então, a gente vê que tem bastante oportunidade, vamos dizer assim, de nós debatermos as questões. Claro que eu acho que todas as pessoas aqui presentes, igual eu, nunca passamos por um processo, nunca estivemos num momento tão crítico como agora. Nunca. Então, eu vejo assim, qual é o plano que nós precisamos debater para nós conquistarmos, primeiro, as nossas lideranças. As nossas lideranças. Né? Em seguida, o trabalhador, o servidor público, para que nós possamos avançar nessa política de conscientização, para chegar até a sociedade, para ver se daqui a pouco nós estamos igual, está lá no Chile, vamos para a rua, vamos botar a ordem na casa, se não nos respeitam, vamos exigir. Porque a receita é a mesma. Vem com algumas diferenças, conforme se constitui, conforme está organizado, conforme o peso dos partidos políticos, em cada país. Mas a receita é a mesma. Então, Góes, eu acho que a gente precisava resgatar aquele trabalhinho também da comissão, das entidades, no conjunto de, seja qual for central, federação, a gente começar a fazer aquelas reuniões sistemáticas, nossa.
Até porque, agora, daqui para frente, nós vamos ter que estar aqui dentro. Amanhã chega um projeto aqui de reforma da Previdência que, na verdade, não é nada de reformar, é só de tirar direitos. Né? Servidor que está há anos sem reposição das perdas salários, das perdas, o governo não deu reposição, que se quer aumento de salário, agora vai tirar. Aumentar a idade, nova regra. Gente, a nova regra de aposentadoria, quando ela for implantada, e as pensões aí, e tantas outras coisas que estão vindo. Então, não é só o servidor ativo, pega todo mundo. Pega todo mundo. Então, Rita, não sei não, nós precisamos dar uma repensada, botar um pouco mais de gás aí, né? Não estou dizendo que você não está com vontade e não está na luta, não é isso. Mas como que a gente vai motivar mais as lideranças? Inclusive, os dirigentes sindicais. A gente chama as pessoas para que o trabalho individual, ele não tem mais trabalho individual. O trabalho tem que ser o trabalho de unidade. O trabalho que começa a mostrar força. O trabalho que começa a ir para a base, para o deputado não fazer o que fez com a gente aqui na votação do PL 899. Eu estava na sala de um deputado, que eu tenho amizade com ele, e ele estava certo que votava com a gente, e a hora que eu estava na sala dele, ele recebeu uma ligação do gabinete do líder do governo, pedindo para ele ir lá, para acertar que o governo, isso há 2 semanas atrás, tinha acabado, faltava poucos dias para votar, acabado de liberar 9 emendas para a cidade dele. Resultado, ele votou com o governo. Ele estava certo. Então, eles têm a caneta na mão, eles estão fazendo isso, e nós não estamos conseguindo. Eu acho que isso é uma reflexão, inclusive para mim. Como que a gente consegue motivar, né? Colocar na nossa consciência de ação, de que, olha, espera aí, o Júlio Bonafonte está debatendo lá algo e aquilo ali me interessa ou interessa alguém da minha luta. Vamos ouvir o Júlio, vamos trazer o Júlio para cá. Estou citando o seu nome, Júlio, porque eu sei que está sempre aí, né? Mas mostrando de que a gente precisava começar a se despertar. Então, Góes, vamos aí, vamos continuar o debate, tá? Obrigado pela oportunidade de me ouvir também. Nós precisávamos de muito mais movimento do que os dirigentes aqui. Temos alguns funcionários? Temos, mas aqui a gente só tem quase dirigente. Precisávamos que todos os funcionários conseguissem entender a importância dessa união, a importância de estar fortes nesse momento de desmonte total. Claro que há muitos anos o desmonte já vem acontecendo, já tivemos várias reformas, por exemplo, de Previdência, e eu penso que aqui todos lembram que antigamente nós tínhamos uma aposentadoria de 20 salários mínimos no regime geral da Previdência, que depois passou para 10, e hoje são 10 salários de referência. Então, dos 20 mil que seriam antigamente, passaram para 10 mil, e hoje o teto é 5.500 e pouco, que é o salário de referência. É uma forma de ir retirando direitos de uma maneira sutil, com uma reforma que a população não entende direito. Os servidores públicos, então, em 2003 já tiveram uma reforma que passou a fazer um cálculo diferente de aposentadoria, onde a média, você não se aposenta, quem entrou em 2003 não tem mais uma aposentadoria com salário integral, ele tem uma aposentadoria pela média. Depois disso, nós tivemos em 2013, e quem entra depois de 2013 não tem nem sequer a média, ele tem o teto do regime geral da Previdência, mais a Previdência Complementar, e agora, amanhã, vamos ter a apresentação da reforma da Previdência do Estado de São Paulo, que, mais uma vez, vai tirar mais um pouquinho de direitos, vai acrescentar um percentual de contribuição, ou seja, 3%. Quando você tira 3% de contribuição, você está tirando 3% do seu salário. Além de não aumentar o salário de muitas categorias, ainda vai ser retirado esse salário, ainda vai ser retirado um valor, vai receber um líquido menor, aumento de idade mínima e talvez ainda uma nova forma de cálculo de aposentadoria. Quer dizer, retirada de direitos em cima de retirada de direitos. Sem falar nos precatórios,
que até foi citado, o Júlio Bonafonte, que cuida disso, que há pouco tempo, quem tinha precatórios, ou seja, quem tinha direito a receber alguma coisa do Estado, que ganhou na justiça, que o Estado não tem dinheiro e protela e divide, joga para frente, que recebia com uma certa prioridade quem tinha até R$30 mil. Agora vai receber só quem tem até 11 mil. Então, quem tem acima de 11 mil ficou para trás, vai demorar muito mais tempo para receber. Então, são muitos desmontes e muitos ataques ao servidor e à população. Então, dessa forma, a única saída para nós é nos unirmos fortemente, né, Gózi? Estarmos juntos, assim, eu digo juntos, assim, com os parlamentares, porque nós precisamos dos parlamentares. São eles que têm a caneta, são eles que assinam uma PEC ou uma lei que vai desmontar o nosso serviço público total. Essa Previdência de amanhã é uma das coisas que nós vamos ter que lutar, e estamos todos aqui são, quase todos aqui, acho que são de São Paulo. Isso vai ser um ataque direto. Se nós não estivermos juntos e não lutarmos, vamos sofrer isso. E cada vez que a gente sofre mais um ataque, o governo percebe que está mais fácil, ele ataca mais um pouquinho. Cada vez mais o governo, e é todo mundo, né? É o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal, não tem ninguém que pense, vamos defender a população, vamos defender um serviço público de qualidade para todo mundo, vamos lutar para que a gente tenha um país melhor. Parece que isso apagou-se das memórias dos nossos dirigentes. Eles não pensam em ter um país melhor, eles pensam em piorar, em economizar, e economizar com os serviços básicos da população. Então, eu acho que a única saída é nós estarmos unidos, fortemente unidos, nessa luta, começando com essa reforma da Previdência que chega ganhando para o Estado, e em todo esse desmonte total que o governo brasileiro tem feito contra nós. Espero que a gente possa contar com todo mundo, e nós temos que falar não só com os parlamentares, mas com a população, com o vizinho, com aquele que pega o serviço público, que você sabe disso. Nós temos que dar um jeito de conscientizar a população. Gózi, conta comigo, e espero que a gente consiga vencer essa guerra. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, que durante o ano de 2019 discutiu com você, todos os domingos, cidadania e serviço público. E agora vamos iniciar 2020 e vamos continuar discutindo com você, cidadão, com você, servidor público. Quero desejar, em nome da FESPESP, em nome de todos os seus diretores, em meu nome, um ano maravilhoso para cada um de vocês. E estejamos juntos durante 2020. Grande abraço a todos.